Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 35. Gênesis capítulo 35. 35. Glória a Deus. Queridos irmãos, ao término deste culto de ensino da palavra de Deus, o cantor Gesiel tem o seu CD aí, com hinos maravilhosos como esses que acabaram de ser entoados, tá? Por R$12 você leva o Gesiel para casa. Olha que coisa tremenda. É claro que é no CD, né, irmãos? Por R$12 você leva o CD do cantor Gesiel. Acho que tem 11 faixas, né? 11. Tem playback também. Então você já pode ensaiar os hinos para louvar a Deus. Amém? Se quiser me levar para sua casa, tem livros. Aí vai levando o livro, estará levando-me à sua casa. Capítulo 35, versos 1 a 7, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar Er-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém? Tome seu assento. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesta noite, neste culto de ensino, tratando sobre avivamento na família. Avivamento na família. Nós poderíamos usar a temática A Minha Família em Betel. A minha família em Betel. Vamos todos juntos repetir? A minha família em Betel. Para nós usarmos esse texto agora, eu vou pedir a vocês que me permitam retornar esse texto só na conclusão. E eu te convido a vir comigo no contexto amplo dessa história. Vá ali comigo no capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nesse contexto amplo. Dos versos 19 a 23, há uma narrativa, há uma síntese aí, dos versos 19 a 23. A história aqui se dá sobre a vida de Isaac e Rebeca.
Isaac casou-se com Rebeca. A vida deste casal está indo muito bem, mas Deus privou Rebeca da bênção de ser mãe. Rebeca se encontra estéril. E quando Isaac percebe que Rebeca não pode gerar, Isaac dá uma lição tremenda na vida conjugal. O Isaac é o tipo do marido que quando percebe que a esposa tem um problema, ele vai orar por ela. Está no capítulo 25, está no versículo 19, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Aí o versículo 21 prova isso. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Isaac descobre o problema, mas ele é sábio. Ele não lança em rosto, ele não usa isso como álibi, ele não faz uso do problema para humilhar, ele não aproveita dos momentos, dos altos e baixos do casamento para lançar no rosto da esposa. Ele tem um quarto onde ele entra, fecha a porta, dobra o joelho e fala com Deus. E nós, maridos, temos que aprender aqui com Isaac. E quem ainda não é, aprende antes, né? Um dia vai casar, já está aprendendo agora. Quando surgir os problemas do casamento, vá orar, vai falar com quem resolve. Deus é poderoso para entrar com providência. Isaac orou, diz o verso 21, que o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, quanto tempo Isaac orou pelo problema da esposa? Isaac orou 20 anos. Tem fé para isso? Isaac orou 20 anos. Como que a gente sabe disso? Lá no verso 26, vejam lá, capítulo 25, versículo 26. E depois saiu a seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. E no verso de número 20, nós lemos que ele casou com 40. Casou com 40, mas os filhos nasceram quando ele, o Isaac, tem 60. Então tem 20 anos que ele ora pelo problema da esposa. Ele não trocou de esposa. É só uma saudação, irmãos. Ele não trocou de esposa, ele orou pela esposa. Eu acho que esse momento merecia um aplauso. Por quê, irmãos? Porque na atual circunstância em que nós vivemos como igreja, por qualquer coisa, aquela companheira de tantos anos é abandonada, ou aquele companheiro de tantos anos é abandonado, ou aquela família que lutou tanto para ser constituída, simplesmente passa por uma rachadura. Nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu. Mas quando Rebeca se achou grávida, observe que ela vai ficar preocupada porque ela sente uma gestação diferente. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai orar a Deus. Veja que tem um tempo aqui o marido que ora, mas tem um tempo que agora é a esposa que vai orar. Ela percebe que há uma luta no ventre e ela precisa de uma resposta. Só que agora essa parte é com ela, já não é mais com Isaac. Então agora chegou a vez de Rebeca orar nos versos 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. Então agora é a vez de Rebeca orar, e o Senhor responde ela como respondeu Isaac.
O Deus que responde o marido, responde a esposa. O Deus que respondeu o Isaac, agora responde a Rebeca. E qual é a resposta de Deus? Redobre a atenção agora no verso 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E a frase final: e o maior servirá ao menor. Repita essa frase: e o maior servirá, mais uma vez, de acordo com a frase, o maior servirá ao menor, de acordo com a frase, já está predeterminado por Deus que o Esaú vai servir o Jacó. O maior, Esaú, porque vai nascer primeiro, vai servir o Jacó, o menor, porque vai nascer em segundo lugar. Já está determinado por Deus que Esaú sirva a Jacó. Detalhe: os 2 estão no ventre, estão sendo ainda formados, mas o Deus da presciência. O que é presciência? Conhecer o fim desde o seu começo. O Deus que já sabe o fim desde o começo, já pré-determinou, pré-ordenou que o maior sirva ao menor, que Esaú seja servo de Jacó. Com isso, tudo que vai acontecer com Jacó e com Esaú poderia não ser necessário se cada um não tivesse tomado as atitudes que tomou. As atitudes de Jacó e as atitudes de Esaú vai contribuir para a construção de uma história que alguma parte dela é muito triste. Nós vamos ver valores aqui sendo trocados, abandonados, esquecidos, e nós não podemos perder esses valores na família nem na igreja, quando desejamos um avivamento na família. Os valores vão começar a sofrer aqui, os valores importantes, como valores ministeriais, valores familiares, valores morais e valores espirituais. Penso que terei tempo para falar desses 4 valores: valores ministeriais, valores familiares, valores morais e valores espirituais. Vou começar pelos valores ministeriais, porque o capítulo 25 de Gênesis, versos 24 a 34, 10 versículos, vai tratar desses valores ministeriais. Quando eu leio os versos 24 a 34, fazendo uma síntese aqui, pois eu tenho o texto escaneado na leitura, na mente, eu cito eles e qualquer coisa a gente só confere uma frase ou outra aqui. A Bíblia vai dizer que Esaú nasceu cabeludo, peludo, por isso recebe este nome. A Bíblia vai dizer que após Esaú vem Jacó, que está segurando no calcanhar do irmão. E o fato dele segurar no calcanhar do irmão deu a ele a alcunha do nome Jacó. Porém, esse nome Jacó, ele saiu da raiz do hebraico, passou para o grego, para o latim, chegou para nós no português assim, Jacó. Então, significa enganador, mentiroso, suplantador. Esse é o étimo do nome Jacó. O seu nome no hebraico, na verdade, é Iacov. Iacov já é diferente de Jacó. Iacov quer dizer Deus protege. Deus protege, ou seja, a mão de Deus já está sobre ele. Mas a alcunha que vai sobre ele pelo fato de segurar o irmão pelo calcanhar, faz com que ele demonstre nas características, no decorrer da história da vida, sintomas de que ele realmente é enganador. Ele mostra sintomas de que o caráter dele precisa ser transformado, mesmo que ele tenha um Deus que protege. Eu penso que isso não está distante de nós como igreja.
Às vezes a gente vê um irmão que Deus sempre protege ele, mas o caráter dele é só Jesus. Me ajude aí, me ajude aí. Só eu que conheço ou mais alguém conhece? Eu penso que na minha família tem muita gente que Deus protege, mas o caráter, irmão, só Deus para amar, guardar e proteger, porque pelo caráter já tinha ido há muito tempo. Porque vive enganando, vive passando a perna de alguém, vive tirando proveito, vive se aproveitando das circunstâncias. Aí você fala, meu Deus, não muda nunca, mas Deus não deixa morrer. O diabo já pediu a alma dele umas 300 vezes. Jeová assim, minha mão está aí, é meu, eu vou transformar. Uma hora eu pego ele, pode deixar. E é verdade, irmão, chega uma hora que Deus marca o encontro, e quando Deus marca o encontro, eu não quero nem estar na pele, eu só fico de longe dizendo, faz a obra, Senhor, nesta vida, porque já nos custa muita oração em lágrimas, a gente vive orando por eles, seja na família, seja na igreja, vivemos orando pela sua transformação, pela sua libertação. E Jacó é um típico da pessoa assim. Quando ele nasce, a Bíblia diz que ele é um homem pacato, ele é um homem da casa, ele é o filho que fica mais próximo da mãe, ele é o filho que aprende as questões domésticas, do lar, o alimento. Ele é um camarada muito bom na comida, um ministério que eu não tenho, mas ele tinha. Ele era muito bom, sou bom para comer, mas para cozinhar péssimo. Mas Jacó tinha esse ministério. O Esaú já é um perito caçador, é o homem do campo, é aquele que sai para caçar e sai com grandes resultados da sua caça. Então cada um tem um ministério diferente dentro da casa. O pai Isaac se afeiçoa mais a Esaú, a mãe se afeiçoa mais a Jacó, a Rebeca se afeiçoa mais a Jacó. E se você quiser criar um conflito dentro de casa, é você fazer essa separação. Você quer ter um problema na família, você amar mais um filho em detrimento do outro. Isso não pode acontecer. O amor dos pais deve ter nível e equilíbrio para com todos os filhos, mesmo que você perceba que os filhos, cada um tem uma característica, mas os pais nunca vão poder fazer o que os filhos fazem. O ditado é muito interessante, mãe é mãe e pai é pai, mas filho nunca é filho, porque eles conseguem mudar 10 vezes, mas a mãe continua a mesma e o pai continua o mesmo. É uma coisa tremenda, mas os pais têm que tomar muito cuidado, e isso eles não perceberam. Jacó se afeiçoou a Esaú e Rebeca se afeiçoou, aliás, Isaac se afeiçoou a Esaú e Rebeca se afeiçoou a Jacó. De maneira que, certa feita, Esaú vai ao campo, ele não teve sucesso na caça, volta depois de 3 dias de caça, esfaimado e cansado, e ele é pego pelo cheiro de um guisado saboroso, irmão. Quem não jantou até agora, que segure. Se você veio direto do serviço, está com fome, agora é hora da prova. Tenta imaginar que aquela janta, ou então aquele almoço, imagina aí, mas não desvia, fica aqui, não vai lá não, se controla, em nome de Jesus. Então tenta imaginar a situação, e o Esaú está chegando, e ele é pego pelo olfato, as faculdades do corpo dele já começam a trabalhar, a carne já lateja, isso cega o entendimento dele, ao ponto dele esfaimado, já vir para o prato, e já, opa, não põe a mão, é meu, não coloque a mão no meu prato. Mas eu estou com fome. Eu quero, não. Aí nesse momento o caráter do enganador desperta. O Jacó está de olho numa bênção que Esaú tem, chamada a bênção da primogenitura. Aquele que tem o direito de receber a porção dobrada na ausência do pai, seu sacerdote da família, e levar o nome da genealogia do seu pai até a 4ª geração. Então ele está de olho naquilo que Esaú tem. E a pergunta que eu vou fazer para o texto era necessário Jacó pensar assim? Se dentro do ventre, no capítulo 25, verso 23, encerra o verso dizendo que o maior ia servir o menor, não havia uma necessidade. A maneira como Deus ia trabalhar, desconheço, não está escrito,
Mas se Deus está falando que o maior vai servir ao menor, Deus ia fazer isso acontecer. Mas de repente o Jacó toma a iniciativa de pôr a mão e de agir de uma maneira que é o contrário daquilo que Deus tinha para ele. Então ele percebe a fraqueza do irmão e ele faz com o irmão uma barganha. Vamos fazer o seguinte: você quer mesmo? Quero. Ó, além do prato de lentilha, tem uns pãezinhos aqui, fresquinho. Rapaz, tu vai me matar, me dá logo isso aí. Não. Sabe aquele direito de primogenitura que você tem? Sim. Que tal você transferir ele para mim agora? Vende-me o teu direito de primogênito. Vejam vocês o capítulo 25, veja agora o versículo de número 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Já sabemos que no versículo 23 não precisava disso. Agora, por outro lado, vamos ver como Esaú valoriza as coisas que Deus deu para ele. Que se por um lado você tem um Jacó que é enganador, você tem um Esaú que não sabe valorizar bênçãos espirituais e ministeriais. Aqui, por exemplo, ele é o homem que tem o poder das bênçãos ministeriais, com uma porção dobrada, com uma bênção da primogenitura. Mas quando ele foi questionado acerca disso, verso 32, veja a resposta de Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Veja a resposta de Esaú diante da fome. Diante da fome, quando ele está com fome, a carne fala mais alto. E todas as vezes que a carne falar mais alto na minha e na sua vida, nós não vamos enxergar valores ministeriais. Nós temos muita gente que tem ministério, mas não sabe valorizar. Tem vocação, mas não sabe valorizar. Tem chamada, mas não sabe valorizar. E vai perdendo esses valores ministeriais. Como eu disse, a gente só valoriza quando nós perdemos. Só que tem coisas que nós perdemos que nunca mais voltam. Há valores que nós perdemos que são recuperados, mas há valores que são irrecuperáveis. Tem perdas que nós não vamos reencontrá-las nunca mais. Então não permita que isso chegue na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma bênção, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma família, Deus te deu um lar, Deus te deu filhos, Deus te deu dons, Deus te deu salvação, Deus te deu ministério, Deus te colocou numa igreja. Este é o melhor lugar que você poderia estar, pode ter certeza. Valorize aquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Mas os valores, Esaú vai desprezar agora. Quando Jacó percebeu que Esaú vai desprezar, Jacó aumenta mais a crise para o lado de Esaú. Porque na primeira, verso 31, ele pede para vender. Na segunda, que é o verso 33, ele pede para jurar. Jacó vai para cima para dar aquele checkmate, sabe? Para assinar o contrato. Que no verso 31 ele apresentou o contrato. No 33 ele assina aqui. É mais ou menos isso. Então no 33 ele diz assim: então disse Jacó: jura-me hoje. Jacó está sabendo que um juramento feito em nome do Senhor não pode ser quebrado. Então ele foi por tudo ou nada, ele foi para assinar o contrato. E nesse momento do juramento, a Bíblia diz assim: e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Esaú jurou e vendeu, jurou e vendeu. Na venda está o contrato, no juramento ele assinou o contrato. Então encerra o versículo 34: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e se foi. E encerra com essa frase triste: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quais são os valores que você tem hoje? E desses valores que você tem valorizado? Você tem abraçado? Você tem cuidado desses valores? Será que esses valores que você tem não está
sendo ameaçado de venda, de troca, de barganha, aconteça o que acontecer, nunca abra mão desses valores. Nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, e chegar até aqui para cada um de nós não foi nada fácil. Vencer o que você venceu até hoje não foi nada fácil. Cada um aqui tem uma história para contar, que se fosse narrada diante de um escriba, dava para escrever um livro. Cada um de nós temos uma história longa, dores, lágrimas, sofrimentos, calúnias, desprezo, solidão, abandono, crises, necessidades. Cada um de nós temos. Agora chegamos num bom momento e nós não podemos jogar tudo para o alto. Toda a trajetória do chegar até aqui, valorize cada uma delas, porque até os dilemas que passamos, as perdas lá atrás, as dores, até a necessidade que passamos um dia, nos trouxe, foi degrau e mais degrau que nos trouxe até aqui. Podemos então parafrasear as palavras de Samuel, em 1 Samuel 7,14: até aqui nos ajudou o Senhor nosso Deus. Dentro desse texto, os valores ministeriais foram desprezados aqui. Convido você a ir comigo à página 20, ao capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Vamos tratar agora de valores familiares. Os valores familiares. Lendo o capítulo 27, versos de 1 a 5. Nós temos um Isaac que já envelheceu. De acordo com o texto, seus olhos já estão praticamente cegos. Ele não consegue mais discernir no olhar quem é Jacó, quem é Esaú. De acordo com o capítulo 27, verso 1 a 5, Isaac chamou Esaú e mandou ele ao campo buscar uma das caças que Isaac mais gostava. Faz aquele guisado porque eu quero me alimentar, e quando a minha alma estiver farta, eu vou estender a minha mão sobre ti, Esaú, e vou liberar a bênção profética. Do que se tratava essa bênção profética? Vamos ver? Capítulo 27, versículo 28 e 29. Veja aí a bênção profética. Capítulo 27, versículo 28 e 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto, que no caso é o vinho. Sirvam-te os povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aqui está as bênçãos proféticas. Depois que Isaac comesse do guisado que Esaú fez, Isaac ia estender a sua mão sobre Esaú e ia liberar essa bênção aqui. Esse é o caráter da bênção profética. Isaac falou, Esaú saiu para a caça, mas a Bíblia diz que Rebeca escutou, verso 5 do capítulo 27. A Bíblia diz que Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e se foi Esaú ao campo para apanhar caça, que havia de trazer. Quando a Rebeca escuta, ela é o tipo da mãe que fica atrás da porta, escutando o pai conversar com o filho. E aqui os valores da família vai começar a desintegrar, porque aquela que um dia orou, parece que deixou de orar ou de vigiar. Ao ouvir a conversa, saiu apressadamente. Já estou nos versos 6 a 12 do capítulo 27. Versos 6 a 12, Rebeca foi até a Jacó, contou a história do pai com Esaú, e o Esaú que foi para a caça e da bênção profética. E quando ela contou toda essa história, ela olhou para Jacó e disse assim: meu filho, vá ali no quintal, traz 2 cabritos, eu vou preparar o guisado.
e você vai levar esse guisado para seu pai. Aí o Jacó falou assim: mãe, não vai dar certo, porque primeiro que Esaú é peludo, segundo, olha aqui a minha voz, nós vamos ter um problema sério, e outra, se papai descobrir, uma maldição vai cair sobre mim. Sabe o que Rebeca disse? Fica tranquilo, se tiver que alguém ser amaldiçoado aqui, será eu. Ela não está pensando nas consequências, desde que aquilo venha trazer uma bênção para Jacó, ela está disposta a enganar também. É o tipo da mãe que sabe que o filho está fazendo coisa errada, mas passa a mão na cabeça. Ame seu filho, mas nunca apoie os seus erros. Ame a sua família, mas nunca apoie os seus erros. O homem da casa, a mulher da casa, é aquele que ama, mas chama para o conserto também. É aquele que ama, mas que corrige. Maior amor tem aquele que corrige, porque quem corrige é porque tem caráter de pai e caráter de mãe. Deus é nosso pai, diz a Bíblia, e por ele ser pai, nós sermos seus filhos, ele nos corrige. E a Bíblia diz que felizes são aqueles que o pai corrige, porque ainda é filho, porque se não for filho, ele não corrige, e se ele não corrigir, é bastardo. E nós não somos bastardos, somos filhos, por isso que Deus nos corrige. Então não passe mão na cabeça da tua filha, na cabeça do teu filho, porque você estará criando um problema para o futuro. Depois você terá lágrimas, dores e sofrimentos. A verdade vai doer nele ou nela, mas um dia ele ou ela vai lhe agradecer, porque você não deixou eles andarem tortos, mas os conduziu diante da verdade de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que hoje nós estamos falando da Bíblia, mas eu e você somos testemunhas de uma coisa: os nossos pais, boa parte deles, só vieram conhecer a Cristo muitos anos depois, e mesmo não conhecendo Jesus, dentro daquela casa tinha caráter, obediência, disciplina, doutrina, verdade. Os nossos antepassados, nossos avós, mesmo sendo católicos, mesmo seguindo a igreja católica, a Maria, nunca aceitou comprar e não pagar, tomar emprestado e não devolver. Sempre foram corretos, foram tão corretos que dizem eles, e os mais antigos podem concordar comigo pelos seus históricos também, que ir ao armazém comprar não precisava ter dinheiro, era só falar no nome da família tal, está pendurado, porque essa família tem crédito aqui. Estamos falando de nome, de caráter, de história construída, e você não pode jogar tudo isso para o alto, passando a mão na cabeça do filho, da filha, quando está fazendo coisas que você sabe que desagrada a família e desagrada a Deus em primeiro lugar. Chame, converse, mostre o certo e o errado, disciplina, coloque a disciplina, tira aquilo que ele mais gosta. Se o teu filho fala alto com você em casa, você vai passar vergonha na rua. Se ele pinta em borda com você dentro de casa, você vai passar maior vergonha diante da família, e alguém vai apontar isso para você, mas você é o pai, você é a mãe, você é a estrutura da casa. Não aceite isso. Deus te constituiu com essa autoridade e com essa bênção. Mas Rebeca perdeu a oração, a vigilância, perdeu até o rumo de casa. O Jacó falou: olha, o negócio vai ficar ruim para o meu lado. Disse, não, caia sobre mim esse negócio. E outra, eu já tenho outra coisa também. O que foi, mamãe? Eu já deixei as vestes de gala de Esaú preparada para você. O guisado foi pronto. Jacó, veste as vestes de gala aqui de Esaú. Pronto. Ó, põe aqui essas peles de carneiro na nuca e nos braços. Pronto. Pega o guisado, vai lá. E lá vem Jacó. Agora eu chamo a sua atenção. Pega a sua Bíblia e olha comigo isso aqui. Olha aqui. Quem está comigo ainda? Desanima agora não. Agora que é a parte da doutrina, vocês vão desanimar? Desanima não. Verso de número 15 ao verso 24.
Vejam só isso aqui. Quando eu chego aqui no verso de número 18, 18. E veio ele a seu pai, Jacó chegou. Capítulo 27, versículo 18. Veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Verso 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou. Vamos ler de novo. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Perceba que o texto começa: e Jacó, que é ele mesmo, nome próprio dele mesmo, disse a seu pai: eu sou Esaú. Não é um mentiroso? O Jacó não é um mentiroso? E veja que Deus mandou Moisés quando escreveu o Pentateuco, Deus mandou Moisés escrever assim, ó, e não encobre essa história aí não, coloque ela aí também. Eu quero que todo mundo saiba dessa história aí, porque ele quer nos ensinar valores aqui. Vejam bem, quando Moisés escreveu o Pentateuco, Deus poderia ter mandado assim: não conta isso aí não, que isso é muito feio. Não pode registrar, registra aí. Porque uma coisa é registro e outra coisa é declaração. Toda escritura divinamente inspirada toda escritura é inspirada, mas quem está declarando aqui é Jacó que está dizendo que ele é Esaú, não é Deus que está dizendo, é o Jacó que está mentindo. O Moisés, quando foi escrever, estava inspirado por Deus e escreveu a declaração de Jacó. Então a Bíblia não está aqui para maquiar ninguém, a Bíblia não vem esconder erro de ninguém, a Bíblia não vem massagear pecado de ninguém, a Bíblia vem revelar e mostrar o que é certo e o que é errado. Por isso que ela é o nosso padrão de fé, de conduta e de prática e doutrina. Nós não somos guiados pelo sistema, nós somos guiados pela verdade de Deus. Então aqui nesse exato momento Jacó está dizendo para o pai que ele é Esaú. E eu te pergunto, ele é Esaú? Então aprenda uma lição. Ponto 1. Todas as vezes que você diz que é uma coisa que você não é, você vai viver a vida dessa pessoa que você falou que você é. Vou repetir a fala: todas as vezes que você falar que você é uma pessoa que você não é, você vai viver a vida dessa pessoa que você disse que é. O Jacó vai pagar um preço de 20 anos daqui a pouquinho. Era para ele pagar? Não, mas ele disse que era Esaú. Ó. Não queira viver a vida de quem você não é. Não olhe para a família tal, eu quero viver aquela família. Não, viva a sua. Viva a sua. Eu vou falar uma coisa aqui, não fica chateado comigo, mas isso é coisa de família. Sabe, tem mulher que ela vê a outra assim: eu quero ser igual aquela lá. Se não dá, você só, acabou. Aí o marido tem que, coitado, se matar de trabalhar para fazer dela igualzinha aquela outra. Ei, irmão, cada casa uma casa, cada família uma família, irmão. É por isso que o varão não consegue vir para a igreja, porque ele tem que trabalhar normal, fazer a hora extra e fazer bico, para dar a ela aquilo que ela quer, para ser igual a vizinha, ou a amiga, ou a irmã. Tá quase vindo. Seja qualquer for, estou dando um exemplo, eu estou falando de roupa, mas às vezes é a casa, quando não é a casa é o carro, quando não é o carro é os filhos. Irmão, cada um de nós, Deus deu uma porção, e a gente tem que saber lidar com isso e trabalhar com essa porção. A gente está colocando o chapéu onde não pode alcançar, a gente está querendo coisas que não é da nossa alçada, e não é o tempo de Deus para a nossa vida. Você tem que ter ponto de equilíbrio, senão a sua casa vai cair, e quando ela cair, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: o diabo entrou lá e destruiu. Não foi o diabo não, foi você mesmo que destruiu com a sua própria mão, com a sua própria atitude. O diabo está recebendo culpa que nunca foi dele, já está até reclamando no céu. Ó, tá vendo aquele crente seu lá? Falou que é eu, não fui eu dessa vez não, é a gente mesmo que fez o negócio. Tem bagunça que é a gente que arruma. Tem problema, irmão, que é a gente que pega com a mão e leva para dentro de casa. Tem luta na nossa vida que é a gente mesmo que criou. O diabo tirou até férias desse dia. Falou: vou sair de férias, que esses aí vão se quebrar sozinho. Estou vendo que vai se quebrar sozinho, vou tirar férias. Irmão, tem misericórdia, tenha compaixão, não fique inventando história onde elas não existem. E o Jacó vem aqui descaradamente e diz: eu sou seu filho Esaú, teu primogênito.
tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Está de olho na bênção profética. Eu quero uma bênção, nem que eu tenha que enganar alguém. Faz sentido um negócio desse. Eu quero aquele negócio lá, se eu tiver que dar um rodo naquele irmão, dou. Se eu tiver que dar uma voadora nele, eu vou dar. Eu quero aquela situação lá na empresa, se eu tiver que contar uma história que não existe, só para ele perder e eu entrar, eu vou fazer. Não vai a lugar nenhum, isso não é coisa de crente, irmão. Isso não é coisa de crente. Crente não faz isso, irmão. Mas o Jacó fez, meu pai. Aí vejam vocês, ele mentiu uma vez. Versículo 20 do capítulo 27, veja como Isaac vai tratar o assunto. Então disse Isaac a seu filho: como é isto? Que tão cedo achaste meu filho? Sabe o que Jacó responde? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentiroso. A mãe dele que pediu para ele ir lá no quintal buscar 2 cabritos. Sabe o que ele fez? Colocou Deus na mentira dele. É igualzinho eu e você. Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente fala: estou sentindo de Deus. Meu Jesus amado, pegou agora. Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente fala que está sentindo de Deus, que Deus já tinha falado, bem que Deus já tinha me mostrado. E nesse sentido, Deus falado e bem que Deus tinha me mostrado, a gente vai lá e desculpa a expressão que eu vou usar, namora errado, casa errado, vai para o lugar errado, veste errado, senta errado. Oh, meu Deus do céu. Aí depois vem todo quebrado, feito um arrozinho de terceira, moído, feito uma cana no final da feira. Já viu aquelas canas como é que fica no final da feira? Puxa vida. Ainda bem que tem um versículo na Bíblia que diz: não esmagará a cana quebrada. Deus é o único que não rejeita a cana, mesmo depois do processo do final da feira. Olha que coisa tremenda. Ele ainda tem condições de restaurar esta cana. Mas a gente gosta de andar no perigo, não gosta, irmão? Eu estou para dizer que os crentes gostam de andar sempre na berlinda, sabe? Aquele negócio por um fio, está quase para cair. Não é possível, irmão, não é possível. De vez em orar, ganhar alma, pregar e viver tranquilo, não. Tem uns crentes que caçam viver entre a vida e a morte, na zona do perigo, e Deus, opa, livramento. Aí você só fica assim: opa, quase, hein? Ui. O outro até chega, perde até a fé e grita: vixe Maria, perde até a fé. Não, tem uns crentes que eu vou te falar. Tem uns crentes, irmão, foi por pouco e tal. O grande foi o livramento, se Deus não chegasse primeiro, irmão. Toma cuidado, filho, tem misericórdia de ti mesmo, da sua casa. Não se envolva com coisa errada, não traga maldição para sua família, não. Sua casa é um lugar de bênção. Leva a presença de Deus para lá. Leve Jesus para sua casa. Ore com a sua família. Estenda a mão na sua casa e profetiza a bênção de Deus. Ore pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua mãe, pelo seu pai. Estenda a mão lá, mesmo que eles não sejam crentes. Estenda a mão, você mesmo profetiza: Senhor, eu abençoo minha casa, eu abençoo meu pai, eu abençoo minha mãe, eu abençoo meus filhos, eu abençoo meu esposo. Senhor, salva ele. Eu abençoo minha sogra, esta obra. Aleluia. Salva. Amém. Grande é o livramento. Tem que abençoar. Tem que abençoar. Deus vai dar vitória para nós. Então, nessa segunda mentira, o Jacó descaradamente coloca Deus na mentira dele. Só que Deus vai dar a Jacó uma oportunidade de redimir. Uma oportunidade. Vejam vocês o versículo 24. É a terceira chance. Agora Jacó poderia se arrepender, voltar atrás, mudar tudo. Então, numa terceira instância, no verso 24, ele disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Olha a ênfase, és tu? Ele está dizendo: és tu mesmo Esaú meu filho? Quer dizer, confessa o pecado, se arrepende, muda a história, senão você vai pagar um preço agora. E ele, na sua petulância e soberba, empina o nariz e alça a voz e conjuga o verbo para si: eu sou. Está lavrada a sentença.
O que você é? Esaú. Vai viver a vida dele agora. Quando Esaú chegou e foi levar a bênção, o guisado ao pai, o pai disse: alguém vem na sua frente. Na hora o Esaú já detectou: é ele de novo. Foi Jacó. Quando o Senhor dormir no Senhor, passar dessa para a eternidade, pode ter certeza que haverá 2 lutos nessa casa. O Senhor que vai morrer e ele, que eu vou matar ele também. E o Esaú então ficou determinado em tirar a vida de Jacó. Olha os valores da família. Olha os valores da família. A mãe que ajuda o irmão a mentir, o filho que mente 3 vezes para o pai, e o irmão que agora está decidido a matar o outro. Olha que família. Olha os valores dessa família. Pensa no cenário de guerra que está. O que acontece é que Esaú, quando liberou a palavra de que vai matar Jacó, Rebeca o esconde Jacó. Lá no capítulo 28, nós já estamos lá no capítulo 28, e no capítulo 28, seus versos de 1 a 9, Rebeca vai contar uma história para Esaú, para livrar a vida de Jacó. Rebeca vai chegar para o seu esposo Isaac, e vai falar para Isaac: Isaac, o Jacó está apaixonado pelas meninas aqui da região, e eu acho que não é muito bom nosso filho namorar com as etéias não, né? O Isaac: não, nós temos doutrina, nós somos crente, que é isso? Nossos filhos não podem casar errado. Manda Jacó para a nossa parentela lá, para a terra de Labão, e lá ele vai achar uma dentro da nossa família e vai casar. Ó, Rebeca já estava sabendo que Esaú quer matar o irmão, contou outra mentira. Não era nada disso, era só para livrar o Jacó. O Isaac chamou Jacó se apresentou e disse: filho, não quero você namorando com as etéias não, vai para a casa de Labão. Lá Deus vai preparar um bom casamento para você, está dentro da família. Então Jacó fez a mala. Aí quando Jacó foi fazer a mala, qual é a mala de Jacó? Um cajado. Jacó não tem mala. Jacó não tem roupas, calçados. Jacó não tem muita coisa para levar. Ele só tem um cajado. Por que Jacó só tem um cajado? Porque ele não é Jacó. Ele não disse que ele era Esaú. Se você vai viver a vida de alguém que você disse que é e você não é, então você vai ter que viver essa vida. Ele já começou a pagar o preço por aqui. Tem que sair na rota da fuga, levando apenas um cajadinho na mão. É tudo que ele tem, é apenas um cajado. Então ele saiu na rota da fuga. Na rota da fuga ele foi para as terras de Labão. Chegando nas terras de Labão, ele faz uma pesquisa. Ele pergunta aos senhores da cidade se alguém o conhece. E a resposta vem: sim, Labão está bem, mora na região, está vivo. Inclusive a sua filha Raquel está aqui para tirar água. A Bíblia diz que Jacó se afeiçoou a esta Raquel. Raquel o conduziu à casa de seu pai Labão. Labão recebeu Jacó, e por um espaço de 30 dias ele morou naquela casa. Naquela casa ele comeu, bebeu e dormiu. Labão então olha para Jacó e diz: você não quer trabalhar para mim? Eu te dou um salário. O Jacó deu aquele sorriso, diz: Deus está mudando minha história, eu aceito, só que eu não quero um salário, eu quero Raquel. Eu me afeiçoei por ela. E o Labão, nada bobo, já viu que os olhares dos dois trocou fogo, disse: eu tenho mistério aí. Então você quer Raquel? Quer? Então faz o seguinte, aqui a cultura é essa: trabalha por ela. Trabalhar por ela? Sim. Quanto tempo? 7 anos. 7 aninhos de trabalho, ela é sua. Pegar ou largar? Diz: pego, estou dentro. A Bíblia diz que Jacó estava tão apaixonado por Raquel que 7 anos passou rapidamente. Ele nem percebeu, porque quem está apaixonado não vê o tempo passar. Rapidinho. Quando chegou no dia dele ter Raquel por esposa, não é uma época como a nossa que tem luz. Então ele entra para dentro da tenda para passar a noite com a digníssima, e quando ele acorda, quem está deitado do lado dele era Leia, ou Lia, depende da versão,
E o texto diz que ela era vesga. O texto diz que ela era tenra dos olhos, tinha um problema de visão. Quando Jacó olhou para aquilo e disse: eita, fui enganado. E ele saiu já para discutir com Labão. E penso eu, não está na Bíblia, tá? Agora é pensamento meu. Penso eu que quando ele falou: poxa, o que você fez comigo? Eu penso que Labão falou assim: qual é o teu nome? E agora, Jacó ou Esaú? O cara quer ter dois nomes? Hã? Veja a consequência quando você quer ser aquilo que Deus não chamou você para ser. Quando você quer viver a vida dos outros, quando você quer cantar como alguém canta, pregar como alguém prega, ser o marido que aquela tem, ou a esposa que aquele tem, ou a família que aquele tem. Para de besteira. Eu vou usar essa expressão chula: para de ser tonto. Vai viver a sua vida, vai viver aquilo que Deus deu para você, a sua porção. Trabalhe, construa e alcance, mas debaixo da bênção de Deus, da honestidade, do caráter. Irmão, eu não aceito entrar na minha casa nada que não seja dado por Deus. Não entra, não aceito maldição na minha casa, na vida dos meus filhos. Eu sou rígido, eu sou duro, eu sei que sou, mas eu sei que é bênção para a vida deles. É bênção para a vida deles. Eu não posso aceitar um filho meu sofrendo amanhã porque eu vi e não fiz nada. Está errado, não é seu. Tem que devolver, comprou, tem que pagar. Está errado, tem que dar satisfação. Está errado, tem que voltar. É assim que as coisas funcionam. Irmão, andar correto demora mais para a gente alcançar alguma coisa, mas quando chega também, você vai deitar na sua cama, aquele travesseiro seu, gostoso, você dorme, mas pensa no homem que dorme bem, sou eu. Mas como eu durmo, irmão, só me arranca sono quando eu tenho a preocupação com uma coisa que eu não consegui ainda acertar. Aquilo me arranca sono. Mas do contrário, eu durmo bem, irmão. Puxa vida, porque eu não tenho esse problema. Eu não gosto de andar errado, eu não aceito andar errado. Eu não ando errado com igreja. Eu prego o evangelho há 22 anos, vou completar 23 anos que prego o evangelho. Eu nunca pedi dinheiro para igreja nenhuma para pregar nela. Nunca cobrei, nunca estipulei valor, nunca disse tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu sou um servo, eu estou ali para servir. Tem igreja que ama, tem igreja que não ama, a gente sabe disso, mas a vida continua, eu tenho que continuar. Vai chegar um dia que Deus vai falar assim: rapaz, sai da frente que agora vai ser de caminhão a bênção. Sai, eu vou derramar aí de caminhão. Eu falei: manda Jeová. Eita glória. Chega, irmão, uma hora Deus abre mesmo e fala: isso, olha, está no teu tempo, chegou a tua vez. Agora, já pensou você ficar vivendo a vida dos outros? Aí chega aqui, você acorda, uma vesguinha do teu lado, Nazaroia, meu pai, ajuda nós aí. E na sua reclamação, Labão falou assim: eite, aqui a cultura é diferente, rapaz. A casaca mais bonita tem casaca mais feia. Ah, é? Mas e Raquel? É tua. É mesmo? Sim, só trabalhar mais 7 anos. Vai reclamar? Por quê? Qual é o teu nome? Mais 7 anos. Não quer dizer que só depois de 7 anos ele teve Raquel. Ele teve Raquel depois de uma semana que ele cumpriu os seus deveres matrimoniais com Leia. Na semana seguinte ele já pegou Raquel, mas vai trabalhar os 7 anos ainda. 14 anos, irmão. Meu pai. Aí com 14 anos de casado, já tem filhos, os menininhos já começou a crescer, as criançadas já estão correndo no quintal, aquele negócio todo. Aí ele decide voltar. Por que voltar? Porque na rota da fuga, lá no capítulo 28, no versículo 10 a seguir, ele está em Padã Arã, o sol já é posto, ele pegou uma daquelas pedras, fez dela seu travesseiro e dormiu. Naquele momento Deus abriu a porta da graça, porque o cara está todo errado, o Jacó está todo errado, e Deus vem e abre a porta da graça. Por que a porta da graça? Porque deu a ele um sonho.
E nesse sonho tinha uma escada, cujo topo atingia o céu, e o Senhor estava lá no topo. Os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Se você ler com cuidado, a palavra lugar aparece 7 vezes. E se você ler com cuidado, neste lugar que aparece 7 vezes essa palavra, aparece 7 promessas. Deus fez 7 promessas para Jacó em Gênesis capítulo 28, verso 10 a verso 17. Tem 7 promessas vinculadas à palavra lugar, no lugar, no lugar, neste lugar, este lugar, aqui nesse lugar. Tem 7 promessas. E Deus fez 7 promessas para ele com todos esses problemas. Sabe por quê? Porque Deus não nos retribui como nós retribuímos. Deus não nos trata como nós lhe tratamos. Se dependesse do tratamento de Deus de acordo com como nós tratamos ele, nós já estava morto. Mas mesmo nós tratando Deus de uma maneira que ele não merece, ele ainda abre uma porta de graça e fala: eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou entrar na sua casa, eu vou restaurar a sua família, eu vou curar as suas doenças, eu vou expelir as suas enfermidades, eu vou abrir portas para você que estão fechadas, eu vou operar um milagre na sua história, porque eu não te trato da maneira que você me trata. Quando Jacó percebeu isso, aí o capítulo 28, verso 18 a 22, a Bíblia diz que Jacó despertou-se do sono, pegou aquela pedra que ele tinha feito de travesseiro, colocou ela em pé, erigiu ela, fez ela um altar, deitou azeite em cima dela e fez um voto ao Senhor: se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer, se o Senhor me calçar, se o Senhor me proteger e me trazer em paz de volta à minha terra, tu serás o meu Deus, este lugar será a tua casa e eu serei um fiel dizimista. Deus assinou embaixo: está assinado. Mas não precisava fazer esse voto aí não, Jacó, porque eu fiz 7 promessas para você. O voto foi precipitação. Jacó não precisava fazer voto. Deus fez 7 promessas, e dentro das 7 promessas já estava lá assim: sou contigo, vou te levar, vou te trazer, vou te abençoar. Não precisa me prometer, porque eu sei que você não tem capacidade para cumprir. Pensa, irmão, esse negócio aqui dá um caldo para as 4 horas, eu não posso falar tudo. Mas isso aqui é terrível, isso aqui. Então, quando ele está lá, nos 14 anos de Labão, ele diz: sabe uma coisa? Eu vou voltar para o lugar que eu prometi que ia voltar. Lá para Betel. Lá vem Jacó. Aí o Labão correu atrás dele e disse: ei, está indo para onde? Estou voltando para minha terra. Preciso ir para Betel, que eu fiz uma promessa para Deus, e eu estou voltando para lá, e lá vai ser a casa do Senhor, e eu vou ficar lá com a minha família, e vou cultuar. Ele disse: tá bom, vai sozinho. Não, mas as minhas esposas e meus filhos, você chegou aqui como? Meu Deus. Capítulo 32, versículo 10. Capítulo 32, versículo 10. Vejam vocês: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ele está falando da maneira que ele saiu, e agora ele está falando da maneira como ele está voltando. Quando ele saiu só com cajado. O Labão está dizendo assim: como você chegou aqui? Com cajado. Então, se quiser voltar, volta, só com cajado. E a esposa, os filhos, fica tudo aqui. Você construiu aqui, é aqui que fica. Não, mas eu preciso delas, preciso dos meus filhos. Ó, Jacó, se quiser sair daqui com as mulheres, com os filhos, e levar mais uns gado, e um ouro e uma prata, trabalha para mim. Qual é o seu nome? Olha que cena. O que você quer agora? Assim, 6 anos. Trabalha 6 anos aí para mim, a gente resolve isso. E Jacó assinou o contrato. 6 anos. Foram os piores 6 anos da vida de Jacó, porque tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. Então Labão ficou de olho: espera aí, se ele colocar as mãos nos gados que são malhados, procria. Se ele coloca as mãos nos gados que são pretos, procria. Então vou só esperar. Quando Jacó cuidava dos gados malhados, eles procriavam, porque Deus deu a Jacó uma estratégia de trabalhar com as varinhas e tirar as casquinhas delas, e no dia que elas estavam para procriar, elas olhavam para aquelas casquinhas, e aquilo, os rebanhos vinham todos listrados, e já Labão de ouro: agora os listrados é tudo meu, você fica com aqueles lá de uma cor só.
Aí Jacó vinha, pegava aqueles lá e trabalhava e colocava só uma varinha numa cor só, aí procriava aquele monte de gados. Aí lá, sabe uma coisa? Agora isso aqui é tudo meu, você fica lá com as malhadas. E foi trocando, e ele disse, e trocou o meu salário 10 vezes. Ah, meu pai do céu, que obra. O Jacó deveria estar dizendo, não é possível, eu pequei de verdade mesmo, o negócio ficou feio para o meu lado. Pode observar isso, quer ver? Capítulo de número 31, capítulo 31, versículo 41, olha lá, 31, 41, tendo estado agora 20 anos, veja quanto tempo, 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Aí você está no capítulo 31, sim ou não? Aí você está agora no capítulo 32, lá no capítulo 32, versículo 22 a seguir, levantando-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e os fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó porém ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Agora é ele Deus, agora é ele Deus. Ele mentiu para o pai dele 3 vezes, pagou um preço de 20 anos, agora voltando para Betel, Deus faz um lugar preparado para encontrar com ele, e nesse encontro Deus pergunta, ei, qual é o seu nome? Vai continuar como Esaú ou vai confessar o pecado? Agora ele está diante da verdade, e contra a verdade só a verdade, não adianta ele mentir, não vai dar certo se ele falar que o nome dele é Esaú, e quando ele abre a boca ele disse Jacó. Quando ele diz que ele é Jacó, ele está confessando o pecado e arrancando as consequências de ter usado o nome do irmão. Agora ele está dizendo quem ele é, agora ele está dizendo, não sou eu mesmo, sou esse cara que só deu dor de cabeça até agora, sou eu esse camarada aí, eu preciso mudar. O verso 28, então disse, não te chamarás o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus mudou o nome dele. Quando Deus muda o nome dele, Deus está dizendo, eu vou mudar também o seu caráter e a sua história. Caminhando para um fechamento, às vezes Deus muda o nosso nome, muda algumas histórias da nossa vida, mas diz um ditado lá fora que tem gente que não perde a malandragem. Diz um ditado. E o Jacó, meu irmão, mesmo aqui com a mudança do nome, ainda está querendo dar um nó em pingo d'água. Por quê? Porque do capítulo, eu queria mostrar 2 coisas para vocês para entender isso. Posso mostrar? Pode. Capítulo 31, volta lá comigo, 31. Isso aqui, esse negócio aqui é muito rico, irmão. Isso aqui dá para a gente passar a noite toda. Isso aqui é, meu Deus do céu. Capítulo 31, verso 12 e 13. 31, verso 12 e 13. Olha isso. E disse ele, levanta-te agora os teus olhos e vê, que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de, lá daquele lugar que ele fez o voto, ó. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua. Então Deus está dizendo para ele assim, sai daí e volta para Betel. Sai daí e volta para Betel. É isso que Deus está falando. Então lá na frente ele mudou o nome dele. Aí no capítulo 33, ele se encontra com seu irmão Esaú. 20 anos mais tarde se passou, o coração de Esaú já está brando, com capacidade de perdoar o irmão. Eles se encontram,
eles se reconciliam, se perdoam. Olha que coisa tremenda, coisa linda. Deus permitiu que depois de 20 anos eles ainda se consertassem. Não espere muito tempo não, porque nem sempre a gente tem 20 anos para consertar alguma coisa, mas Deus permitiu, consertou. Deus está provando que os anos podem passar, mas os anos não caducam pecado de ninguém. Deus está provando que os anos não caducam os nossos erros. Nós temos que consertar os nossos erros. Depois que ele conserta, agora veja só 33 de Gênesis, versos 18, 19 e 20. Qual é a ordem de Deus para Jacó? Vai para Betel, volta para Betel. Aí capítulo 33, versos 18. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. Deus mandou. Como se não bastasse, veja só, ele vai comprar um pedaço de terra. Com que dinheiro Jacó comprou um pedaço de terra? Com aquele que era o dízimo que ele tinha feito o voto. Ele comprou um pedaço de terra, comprou uma parte do campo em que se estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E o dízimo que é bom? Aí, para achar que o negócio é espiritual, porque toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente fala que está sentindo de Deus. Verso 20: ele levantou um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Quer dizer, estou bem com ele. E Deus falou assim: rapaz do céu, você pode levantar altar em qualquer lugar, mas se não tiver onde eu te quero, não adianta. Aleluia! A ordem é Betel. Ele vai para Siquém, compra uma terra com aquilo que ele deveria dizimar, ainda coloca um altar lá para dizer que está bem com Deus. Eu estou desconfiado que ele era crente, irmão. Irmão, só crente para fazer uns negócios desse. A gente quer enganar Deus. Deus deu uma ordem, a gente está fazendo outra coisa. Deus deu uma orientação A, a gente está lá na Z. Ô irmão, não dá para você fazer outra coisa. Você tem que fazer o que Deus mandou e pronto, e acabou. Não inventa coisa que você vai arrumar dor de cabeça. Ah não, mas eu vou comprar um pedacinho de terra. Deus mandou você comprar terra? Deus mandou voltar para Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Ele volta para minha casa, volta para minha presença, volta para o lugar do altar, volta para o lugar da promessa, volta para o lugar da escada, volta do lugar que os anjos sobem e descem, volta para o lugar que eu estou no topo, volta no lugar que eu dou sonho, volta no lugar que eu faço promessas. Porque isso é Betel. Betel representa o lugar da escada, Betel representa o lugar do sonho, Betel representa o lugar dos anjos que sobe e desce, Betel representa o lugar que Deus está no topo, Betel representa o lugar que Deus faz promessa, Betel representa o lugar da pedra erigida, Betel representa o lugar da unção sobre a pedra, Betel representa o lugar da casa de Deus, Betel representa o lugar do voto, Betel representa o lugar dos dízimos, Betel representa o lugar da adoração. Oh irmão, Deus está dizendo: corre para Betel, volta para Betel, volta para minha casa, volta para minha presença, porque lá eu estou no topo de tudo. E se eu estiver no topo da tua vida, Jacó, o resto eu cuido, eu supro, eu guardo, eu protejo, eu abençoo. Tenho sonhos para você, tenho promessas para você, tenho terras para você, tenho projetos para você, tem escada para você, tem anjos para você, tem coluna para você, tem azeite para você, tem casa para você, tem bênção para você. Mas parece que tudo que Deus fala com a gente ainda é pouco. Deus já falou com o profeta do sul, com o profeta do norte, com o profeta do oriente, do ocidente. Deus já falou na casa, fora da casa, falou de noite, falou de dia, de madrugada, falou na revelação, na visão, até naquela tira visão Deus falou alguma coisa lá. Deus usa qualquer coisa, circunstância, mas parece que tudo que Deus fala com a gente ainda é pouco. Então a gente tem que pôr o pé pela mão e fazer do nosso jeito. Meu Deus! Aleluia! Fechei, ó. O capítulo 34 de Gênesis tem 31 versículos. O capítulo 34 de Gênesis tem 31 versículos. Sabe quantos anos tem só nesse capítulo? 10.
Só um capítulo aqui da Bíblia tem 10 anos de história, só nele. Sabe quanto tempo Jacó morou em Siquém? 10 anos. 20 na terra de Labão e 10 em Siquém. Agora veja que tragédia. Capítulo 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Essa expressão no hebraico, ver as filhas da terra, significa que ela foi no lugar de prostituição. Siquém nessa época era conhecido como uma terra de prostituição. Vocês lembram da mulher samaritana em João capítulo 4? Ela veio de quem? Da onde? De Siquém, Sicar. O palco é de prostituição. A filha de Jacó saiu para ver as mulheres. Sabe o que aconteceu com ela? Foi estrupada. Está no verso seguinte, olha aí. Verso 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou nessa versão, mas tem versão aí que já está assim, estrupou. Pergunto, era para ser assim? Por que é assim? Porque de vez de ir para Betel foi? Para onde nós estamos levando a nossa família? Eita, para onde nós estamos conduzindo a nossa casa? Para a nossa família? Não solte a sua família ao sistema, ao mundo. Traga-os para Betel. Conduza-os à casa de Deus. Deus tem solução. Deus tem resposta. Deus tem uma história linda para cada um dos nossos. O maior interessado na minha família e na sua família é Deus. Deus tem interesse pela nossa família. Agora Jacó tem 11 filhos, uma mulher e 10 homens, porque ainda vai nascer um outro ainda, mas nessa altura tem 10 varões em casa. Agora imagina essa mulher, essa menina chegando em casa e falando: papai, aconteceu comigo. Imagina 10 irmãos olhando isso. Não, os irmãos já se encheu de ira. Deixa que a gente resolve. E Jacó entrou na frente e disse: calma, não faz isso, vamos pensar, não é assim. Aí lá vem Siquém junto com seu filho e faz uma proposta: meu filho quer casar com a sua filha. Aí Jacó, bom, pensando desse jeito, assim tá bom, então casa com ela e resolve tudo isso. Mas para casar com a minha filha, vocês têm que passar pela circuncisão, porque nós somos hebreus e nós não aceitamos incircunciso. Então vocês vão ter que se circuncidar, que é a maneira de vocês professar a nossa fé. E a Bíblia diz que todos os homens de Siquém passaram pela circuncisão. E quando eles passaram pela cirurgia da circuncisão, eles entraram no resguardo. Eles ficaram separados para curar, para sarar a sua cirurgia. E nesse tempo que eles estão lá no seu lugar de descanso, 2 filhos de Jacó. Veja você, capítulo 34, verso 25 e 26. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afoitosamente na cidade e mataram todo macho. Olha só onde Jacó foi, gente. E olha agora o que está acontecendo com os filhos de Jacó. E eu te pergunto de novo: era para ser assim? Quando Deus dá uma ordem, vá para Betel, vá para Betel. A nossa família às vezes está sofrendo hoje, porque era para nós estarmos na presença de Deus, mas nós fomos para outros lugares. Meu Deus. Eu sei que vai doer em alguém, e eu prefiro que doa agora. Eu prefiro que você vá para casa com raiva de mim, não tem problema. Mas um dia você vai agradecer a Deus por essa verdade. Enquanto você permitir que a sua família faça o que quer e ande neste mundo e nesse sistema, haverá dores para a sua casa. Traga a sua família aos pés de Jesus com muita pressa. Traga a sua família aos pés de Jesus com muita pressa. Pega seus filhos, agarre-os, ame-os, abrace e os traga para a presença de Deus com muita pressa. Porque se não acontecer, infelizmente, para nossa tristeza, o traficante vai contratar ele, a prostituição vai contratar ela, o mundo do crime vai os contratar, os bares, os botecos vão os contratar, e depois o sistema vai entrar na vida deles, a ideologia vai entrar na vida deles, a mente deles serão mudadas, as escolas vão influenciar, o professor em sala de aula vai deturpar, e você vai dizer:
sua família dentro do maior padrão ético moral existente nessa terra, a supremacia das Escrituras, a autoridade máxima, a palavra de Deus. Não perca a sua família para o mundo, não perca a sua família para o pecado, para o sistema, para o diabo. O Deus que não desiste da família, quando viu tudo isso acontecer, chegou perto de Jacó. Agradeço a minha oportunidade. Capítulo 35. Capítulo 35. Deus não desiste da família nunca. No capítulo 35, Deus vem e fala assim: depois do quê? Dos 30 anos, dos 20 de Labão e 10 de Siquém. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de seu irmão Esaú. Deus, depois de tudo isso, também fala assim: Jacó, levanta-te, levanta-te pela tua casa, levanta-te pela tua família. Jacó, vai para Betel, leva a sua família para lá. Eu não quero altar em Siquém, eu quero lá em Betel, porque foi lá que eu fiz promessas. Vai para lá. Jacó então olhou, verso 2: então Jacó disse à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos. Vamos fazer uma limpeza agora aqui e arrancar tudo que não agrada ao Senhor. Como é que é, Jacó? Você é crente agora? Sim. O Senhor me renovou. Estou de pé, sou chefe dessa casa. Arranca tudo que não presta daqui. E vamos logo consertar a nossa vida, porque a gente vai para o culto. Eita glória! Tiraram tudo, irmão. E Deus falou para ele: fica tranquilo, que quando você sair dessa terra para ir para Betel, se alguém se levantar contra você, eu cuido de tudo, pode ficar tranquilo. E ele diz no versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses, fizeram aquela limpeza tremenda. Versículo de número 5, versículo 6, assim Jacó chegou. Aí Jacó chegou, oh glória, Jacó chegou. No versículo 5 diz que quando eles partiram, Deus protegeu eles. Olha o que Deus fez: Deus promoveu um terror tão grande nas cidades ao redor, e ninguém conseguiu sair para seguir Jacó, para tentar parar ele de ir para o culto. Quando você decide servir a Deus, é Deus que entra na tua história. Quando você decide por Jesus, não tem demônio, não tem capeta, não tem feiticeiro, não tem sistema, não tem traficante, não tem decreto que fale que alguma coisa. O dono da vida entra na frente. O Senhor que fez os céus e a terra entra e quebra a cadeia do diabo, rompe com os grilhões, a casa do caboclo cai e a glória de Deus se manifesta. Se Jesus te chamar, não temas. Se Jesus te chamar, não temas. Se Jesus te chamar, não temas. Não temas vozes, não temas nada. Não temas ameaças do inimigo. Ele não é páreo para o poder do grande El Shaddai. Jacó foi, Deus provocou um terror tremendo. Verso 6: chegou em Betel, chegou no lugar que Deus queria. Verso 7: levantou um altar a El-Betel, porquanto Deus ali o tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. O melhor lugar para nós estarmos com a nossa família é na presença de Deus. Convido você a ficar de pé comigo, sem demagogia nenhuma. Se você puder vir à frente desse altar agora, eu quero orar com você nesse momento, orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Faça isso, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos colocar a nossa família no altar do nosso Deus.